Olá, estudantes. Vamos resolver a questão 13 do ENAD 2019. Fala sobre uma garrafa térmica, né, que é um componente, né, que nós temos aí nas nossas casas, bem comum, bem conhecido. E fala aí de alguns rapazes, né, que foram comprar uma garrafa térmica e eles observaram um folheto de instruções, viram essa imagem aqui do lado. Eles observaram aí uma tampa de material isolante, ou também um apoio da garrafa de material isolante, um revestimento protetor externo, vácuo, aí na parte interna, superfícies espelhadas também internamente. E a questão, ela tá três proposições para nós julgarmos se são verdadeiras ou falsas. A primeira diz que o material isolante térmico da tampa e do apoio, ele serve para aumentar a resistência térmica de condução e de convecção. E então, esse material isolante, ele seria para poder auxiliar, né, a nossa garrafa térmica a preservar esse calor de forma de inibir a condução e a convecção. O vácuo, por outro lado, ele é necessário para reduzir a troca de calor por condução e convecção entre o café, né, que fica aqui interno, e o ambiente externo. Então, o vácuo aqui, ele serviria para reduzir essa troca de calor. E as superfícies espelhadas, elas servem para inibir a troca de calor por radiação. Então, vamos comentar essas três afirmações, lembrando, né? Nós temos três mecanismos de transferência de calor: condução, convecção e radiação. A condução, ela vai envolver um sólido, um líquido, um gás. Esse calor ele vai ser conduzido através de interação das partículas. Partículas com mais energia, elas vão transmitir essa energia de vibração para suas partículas adjacentes e o calor vai ser conduzido. Então, aqui no nosso exemplo da panela, a chama, né, ela não está chegando diretamente no cabo, mas por condução de calor, através da panela, do cabo da panela, energia térmica, calor, chega ali na mão, né, da pessoa. Então, por mais que não seja diretamente a chama chegando aqui no cabo, mas o calor acaba sendo conduzido, né? A panela normalmente ela é de um material que tem uma boa condução de calor, então nós temos aí o calor chegando na mão. E nós temos a convecção, que é o segundo mecanismo, né? Que nós envolvemos um fluido. Sempre convecção nós vamos ter um fluido em movimento. Um fluido é um gás ou um líquido, e essa movimentação de fluido, essa contínua movimentação de fluido, ela vai gerar esse mecanismo de convecção que vai envolver a troca de calor por condução somada com esse calor transferido através da movimentação do fluido. Então, normalmente, quando a gente pensa em convecção, a gente pensa nas correntes de convecção. Então, aqui nesse exemplo da panela com água, né? A água quente, né? Inicialmente, essa água vai estar em repouso, ela vai começar a aquecer, então eu vou ter temperaturas maiores aqui na parte inferior e a densidade dessa água vai diminuir e a tendência é que ela movimente para a parte de cima e a água mais fria em cima ela movimente para a parte de baixo e ela vai aquecer novamente essa água aqui nova e ela vai fazer esse ciclo, essas correntes de convecção. Então nós temos essa dupla, esse mecanismo duplo, né? Uma condução somada com a movimentação do fluido. Então essa contínua movimentação de fluido ela vai trocando calor aqui no caso, né, com a parte inferior da panela e gerando esse mecanismo de convecção que envolve a movimentação desse fluido. Essa convecção ela pode ser tanto forçada como por um ventilador, né, ou um ventilador movimentando, né, o ar, né, ou uma convecção natural e que envolve, né, ali essas densidades diferentes e essa movimentação desse fluido. Então nós temos também a radiação, que é o terceiro mecanismo, que envolve radiação, envolve ondas eletromagnéticas que são geradas, né, através da temperatura. Todo o corpo que tem temperatura acima do zero absoluto, ele vai emitir radiação. E isso também tem que ser contado, porque é uma forma de transmitir calor. A radiação, diferente da condução e da convecção, ela não depende de um meio.
É por isso que a gente recebe energia, né, calor, né, do Sol aqui na Terra. É, o vácuo, né, ele vai inibir a condução e a convecção, mas a radiação ela continua existindo. Então nós podemos equacionar esses três mecanismos, né? Aqui nós temos a lei que rege a condução, a lei que rege a convecção e a lei que rege a radiação. Então, esse K aqui a gente chama de condutividade térmica. Então, materiais que têm uma condutividade térmica alta, eles conduzem muito bem o calor e, e são bons condutores de calor. E quando esse K sua condutividade térmica é pequena, a gente diz que o material ele é um mau condutor de calor ou um material isolante. Aqui nós temos a lei, né, de resfriamento de Newton, que tem esse coeficiente também H. E então essa lei ela vai reger a convecção. E nós temos aqui a lei que vai reger o fenômeno da radiação. Então nós temos aqui a emissividade, uma constante também. E nós percebemos aqui que todos vão depender, né, da temperatura, né? Aqui nós temos o gradiente de temperatura, aqui nós temos a diferença de temperatura da superfície para o fluido, e aqui nós temos na radiação também a superfície, a temperatura da superfície, só que aqui nós temos a elevada a quarta, né? Então, na garrafa térmica, nós não vamos fazer equacionamentos, né, com essas equações, mas a gente vai usar os princípios. Então, aqui nós temos uma garrafa térmica e ela tem aqui na parte interna, né, esse corpo, podem notar aqui que ele tem um revestimento com superfície espelhada, e isso serve para a gente poder evitar. Então, a garrafa térmica, a gente vai querer evitar esses três fenômenos, que são as três formas de a gente trocar calor. Aí, a garrafa térmica, se a gente colocar um líquido quente, a gente quer preservar esse calor ali dentro. A gente não quer que esse calor se transmita, né, para o ambiente externo. E se for um líquido frio, nós queremos conservar essa temperatura baixa. Nós não queremos que calor seja transmitido do ambiente para dentro da nossa garrafa. Então, é como se nós fizéssemos aí um obstáculo. A garrafa ela é um obstáculo à troca de calor. Então, a gente pode, né, nessa figurinha aqui, ó, mostrar aqui como é que funciona, né? Então, aqui nós temos a garrafa, né, o calor aqui na parte interna, e nós temos aqui um frasco de plástico. E aqui, né, nós diz, né, que essas superfícies aqui são espelhadas, né? Aqui nós temos a cobertura. E aqui nós temos o ar ambiente. Aqui nós temos o espaço com ar, né, entre essas duas, entre o frasco de plástico e a cobertura, seria aqui onde ele diz que é vácuo. É óbvio que não vai ser um vácuo perfeito, vai ser um vácuo parcial. E aqui nós temos trocas de calor. Então nós temos aqui o café quente, ele troca calor por convecção com o frasco, né? E no Q2 nós temos a condução através do frasco. Q3 a convecção do frasco, né, com o ar. E o Q4, né, a convecção do ar com a cobertura também. Q5 nós temos a radiação entre o frasco e a cobertura. Q6 a condução através dessa cobertura. Q7 a convecção do ambiente, né, com a cobertura. E Q8 a radiação, né, a troca líquida de radiação entre a vizinhança, né, o meio ambiente, as vizinhanças e essa cobertura externa, esse revestimento externo, tá certo? Então, o que nós queremos é evitar diminuir, né, ou minimizar ou até mesmo evitar, né, esses esses Q1 até Q7, né, aí durante a nossa garrafa térmica. Então, vamos voltar agora lá para nossa alternativa. A primeira alternativa dizia que essa tampa de material isolante ela serve para aumentar a resistência térmica, a tampa e o apoio, né, de material isolante, a resistência térmica de condução e de convecção. E isso a gente vai ver que
Não é verdade, né? Essa tampa de material isolante, por mais que essa tampa também, né, ela serve, né, para a gente, se não tivesse a tampa, né, iria haver uma convecção, né? Mas o material isolante, né, o nome já fala, isolante térmico, né? É um material que tem uma condutividade térmica baixa, né? Não existe garrafa térmica sem tampa, né? Então tem que ter a tampa, né? Então a convecção, se não houvesse tampa, haveria convecção. Mas o material isolante ele serve, né, para evitar a troca de calor por condução, porque nós tínhamos que o material isolante ele tem um K baixo, né? Então a tampa e o apoio, né, eles servem para evitar o apoio principalmente, né, aqui, né? Se a gente tirasse esse apoio, nós teríamos, né, uma troca de calor por condução maior, né? Então o material isolante ele serve para aumentar a resistência térmica de condução. A segunda alternativa, ela dizia que o vácuo, né? O vácuo, ele é necessário, vamos voltar aqui, ele é necessário para evitar, né, a troca de calor por convecção e por condução, né? Ele fala aqui, ó, reduzir a troca de calor por condução e por convecção. Isso é verdade. A gente pode olhar aqui no slide anterior que esse ar aqui, ó, se não houvesse o ar, o ideal seria que fosse o vácuo, porque no vácuo nós não temos trocas de calor por condução e por convecção, pelo próprio princípio, né? A convecção envolve o movimento de um fluido, então tem que ter ali partículas. A condução também envolve ali a troca de calor através de partículas interagindo com outras partículas. Então, se aqui fosse vácuo, ou se a gente minimizasse, né, esse espaço aqui com ar, com o mínimo de ar possível, nós iríamos reduzir essas trocas de calor que nós temos por convecção e por condução. Então, é por isso que nós temos realmente esse vácuo parcial aqui entre as paredes, né, aqui internas e aqui a mais externa. E a terceira alternativa fala que as superfícies espelhadas, né, possuem a função de inibir a troca de calor por radiação. E isso também é verdade. Aqui nós podemos ver que essas trocas de calor por radiação, que estão aqui, o Q5, né, e o Q8, e elas são trocas líquidas de calor por radiação, e essa superfície espelhada ela vai servir para inibir, para refletir essa radiação eletromagnética e preservar. Se a gente quiser preservar, né, o calor ali, se for um café quente, né, no caso, ele quer preservar o calor, então a gente vai ter ali a inibição dessa troca de calor por radiação. Então nós colocamos duas, né, também, caso se fosse ao contrário, se eu estivesse colocando aí uma água fria, né, então a radiação também ia dificultar ela penetrar, né, porque teria aqui a superfície espelhada tanto por dentro quanto por fora. Então a primeira é errada, a segunda está correta, a terceira está correta, né? E assim a letra D é a resposta correta. Então é um exemplo muito legal, é um exemplo prático, né, do que acontece. A gente está aí no nosso dia a dia com garrafas, né, garrafas térmicas. Então a gente aplica, né, a gente consegue entender os três mecanismos de troca de calor: condução, convecção e radiação, com esse exemplo. Então é isso, pessoal. Se houverem dúvidas, deixem aí nos comentários e nos vemos na nossa próxima aula.